falar hoje chama-se O Animal Agonizante, do escritor Philip Roth. Philip Roth, para quem acompanha aqui o site do Bons Livros para Ler, é um autor recorrente aqui no nosso site. E esse livro, O Animal Agonizante, como todos os livros do Philip Roth, ele aborda a psique masculina. E o livro, ele conta a história de um professor universitário chamado David Kepes. David Kepes é um professor extremamente sofisticado, mora num duplex em Nova York, professor universitário, toca, além de ser um professor, e a matéria no qual ele leciona é basicamente frequentada pelo público feminino. Ou seja, ele tem uma relação com as suas alunas, sempre no final de curso, onde ele dá sempre uma festa, dava sempre festas no seu apartamento. Ele, além de tudo, além de ser um grande professor, ele é uma espécie assim, de uma celebridade universitária, ou seja, ele tinha um programa de televisão que ele falava sobre livros e também um programa de rádio que ele falava sobre livros. Ou seja, ele é um cara extremamente popular, né? É uma celebridade no campus universitário. E ele, separado, tinha um filho chamado Kenny, que é um cara muito crítico ao pai, porque o pai é um cara meio que transa com as alunas, enfim. Mas, por ironia do destino, o filho dele, o filho Kenny, que sempre criticava o pai, também estava passando exatamente pelo mesmo problema, ou seja, ele estava se separando da mulher porque tinha encontrado uma amante. Nós vamos aqui concentrar basicamente na história do David Kepes. O David Kepes, como já falei, então, ele é um professor, celebridade e tal, toca piano muito bem, e não um piano para fazer concertos clássicos, mas um piano suficiente para entreter os seus alunos. E ali ele acaba adquirindo uma adoração pelo público feminino. Pois bem, até que o dia que aparece uma menina chamada Consuelo Castilho. Consuelo Castilho, ela era uma menina descendente de cubanos exilados, uma menina extremamente sofisticada, inteligente, e os dois acabam tendo um romance assim tórrido. E ele, como ele mesmo fala no livro, ele relata no livro, David Kepes, ele é um cara muito sensível à beleza feminina. E a Consuelo Castilho preenchia exatamente esse quesito. Eles começam a ter uma transa muito forte e ele tem uma fixação imensa pelos seios da Consuelo Castilho. E esses seios fazem com que ele perca a cabeça. Ele era um cara com 60 e poucos anos e ela com 29, mais ou 28. E essa diferença da idade, até que um dia ela chamou ele para uma festa na casa da Consuelo Castilho, porque ela tinha acabado de concluir um mestrado. Ele hesita em ir. Por quê? Primeiro porque ele sente vergonha, por causa da diferença da idade. Ele vai ver muitos garotos fortes, bonitos, e ele provavelmente não quer entrar nessa competição. O resultado é que ele não vai nessa festa. E ele fica cai numa depressão que só encontra apoio justamente no piano. E é ali que ele encontra esse apoio. Ele toca, ele dá os cursos, ele vai sublimar toda essa dor que ele sente em relação à sua aluna predileta, Consuelo Castilho. Pois bem, 2 anos depois, quando ele está curado da Consuelo Castilho, quem aparece na casa dele? A Consuelo Castilho. Consuelo Castilho vai na casa dele e revela que tem um câncer. E como ela sabe que ele sempre tinha um câncer no seio, e como ela sabe que ele sempre teve uma espécie assim, de fixação pelos seios dela, pede para que ele tire um retrato dos seios antes desses seios serem removidos. Ou seja, uma situação extremamente trágica. Ele tenta consolá-la, ele tenta fazer de tudo, e ela entra e ele chega e pergunta para ela se ela quer ajuda, mas ela fala que não. Até que, quando ela é operada, ela liga para ele.
E quando ela faz essa ligação, ele começa a entrar exatamente naquela paranoia que ele teve antes. Ele fica em dúvida. A gente não sabe se ele vai ou não vai. Ou seja, o Animal Agonizante de Philip Roth mostra uma psique egoísta, uma psique extremamente de macho. E é isso que ele revela para o público. E por isso que eu indico o Animal Agonizante. Do que é um animal agonizante? No caso, a Consuelo Castilho, uma mulher que agoniza, mas que ele não dá, o egoísmo dele não permite com que ele chegue. Eu indico esse livro, um livro forte, um livro que machuca, mas um livro que ao mesmo tempo nos fazem refletir sobre a condição da psique masculina em frente ao sexo feminino. Um livro que merece um lugar de honra na sua estante.